A recente descoberta realizada na Bacia de Santos, na área de Tupi, na camada conhecida como pré-sal, é mais um desafio ao qual a Petrobras vai aplicar a sua tecnologia e o empenho de seus profissionais para inserir o Brasil no rol dos maiores produtores de petróleo do mundo. Nos blocos exploratórios da Bacia de Santos operados pela Petrobras, o trabalho será feito junto com seus parceiros, Partex, Galp Energia, Repsol YPF, Shell e BG. O volume recuperável para a área de Tupi em avaliação é estimado entre 5 e 8 bilhões de barris de óleo 28 graus API de boa qualidade. As reservas do campo fazem parte de uma área gigantesca, confinada sob uma camada de sal de mais de 2.000 metros de espessura e mais de 1.000 quilômetros quadrados. E estão localizadas a uma profundidade de mais de 5.000 metros abaixo da superfície do mar, em lâmina d'água de 2.200 metros. Ter acesso às reservas de óleo sob espessas camadas de sal é mais um grande desafio para a Petrobras. Devido à consistência da camada salina e à ação da alta temperatura e da pressão, as rochas se movimentam com o tempo em velocidades muito superiores às formações não salinas. Com base nas informações obtidas, serão desenvolvidos e instalados nos poços revestimentos que resistam ao movimento destas rochas e garantam a sua integridade, principalmente para configurações com grandes desvios iniciados dentro da camada de sal. O objetivo da Petrobras é extrair o petróleo de forma economicamente viável, minimizando a quantidade de poços que serão perfurados e completados em condições tão críticas e, consequentemente, de alto custo. A evolução das técnicas de coleta e processamento dos dados sísmicos permitiu a visualização correta das camadas subsal, com a introdução de métodos que utilizam dados específicos do campo para a análise e interpretação dos dados e imagens nas formações do pré-sal. Ao longo de sua história, a Petrobras desenvolveu tecnologias inovadoras e preparou profissionais para desafios cada vez maiores. Em 1939, o primeiro poço de petróleo brasileiro foi perfurado no município de Lobato, na Bahia. Em 1969, o primeiro poço marítimo brasileiro começou sua produção em Guaricema, Sergipe, numa lâmina d'água com 60 metros de profundidade. Em 1974, a descoberta de petróleo na Bacia de Campos deu origem à era da exploração em águas profundas. Dali para frente, a Petrobras passou a quebrar sucessivos recordes mundiais de profundidade. E a produção brasileira de petróleo iniciou uma curva de crescimento. Em 1987, no campo de Albacora, na Bacia de Campos, a Petrobras venceu a barreira de 500 metros de profundidade para chegar ao fundo do mar. Em 1997, com o início da operação do campo de Marlim Sul, a Petrobras dá início à produção em larga escala em alta profundidade, com mais de 1.700 metros. Em 2000, a Petrobras atinge a marca de produção a 1.887 metros de profundidade no campo de Roncador, na Bacia de Campos. Em 2005, um novo território para a expansão da produção de petróleo no Brasil se abre com a descoberta de óleo leve 33 graus API no campo de Uruguá, na Bacia de Santos, a 300 quilômetros da costa, em lâmina d'água de 1.322 metros. Em Santos, naquele mesmo ano, a Petrobras perfura um de seus poços mais profundos, ao atingir 6.915 metros a partir do nível do mar, chegando pela primeira vez à camada de pré-sal. No ano seguinte, em 2006, a Petrobras confirmou a presença de petróleo no pré-sal na Bacia de Santos. Era a descoberta de uma nova e promissora fronteira na produção de petróleo. Em 2007, começa o trabalho de estudos e pesquisas necessários para avaliar o potencial das reservas da área na Bacia de Santos. Entre os próximos passos está o teste de longa duração, que deverá começar nos primeiros meses de 2009. O
primeiro passo será obter informações sobre os fluidos presentes nas reservas potenciais. Um estudo vai avaliar o comportamento dos poços no longo prazo. E amostras de rochas, chamadas de testemunhos, serão coletadas e avaliadas. O objetivo é reunir dados que vão servir como base para decisões fundamentais, como a escolha dos melhores locais para a perfuração de poços e como devem ser sua configuração. Os resultados do TLD poderão, com a devida cautela, ser extrapolados para outros blocos em fase exploratória no pré-sal da Bacia de Santos. Concluído o teste de longa duração, a Petrobras pretende iniciar a produção de tupi no final de 2010 num projeto piloto, com capacidade de 100 mil barris por dia e 3,5 milhões de metros cúbicos de gás. Nesta fase, serão analisados fatores importantes, como o desempenho da injeção de água e da injeção de gás como métodos para recuperação secundária, a comunicação hidráulica no reservatório e o comportamento de poços com diferentes geometrias. Alguns dos poços do projeto piloto terão também caráter exploratório. Em todas as etapas do trabalho em Tupi, a Petrobras vai, em conjunto com seus parceiros, a indústria e a comunidade acadêmica, aplicar toda a sua experiência no desenvolvimento de soluções tecnológicas e de logística que permitam dar início à produção do pré-sal, direcionando os programas tecnológicos da empresa para uma mudança vertiginosa na aceleração da curva de crescimento da produção de petróleo no Brasil, numa tendência que vai se estender pelas próximas décadas.